Um dos absurdos depois de terminar o jogo entre Sport e Chapecoense na Ilha do Retiro foi uma invasão de torcedor na própria Ilha do Retiro, no gramado e tal. Ele foi lá imitar um leão, próximo até do goleiro da Chapecoense, comemorando a vitória do Sport. Ele foi detido pela polícia, como eu coloquei aí para vocês na imagem, e só. Deixou o campo sem maiores problemas. E aí, quem é que pode se prejudicar com isso? É claro e evidente que é o clube, e não o cara que invadiu. Leão pode receber uma multa que pode variar de 100 a 100 mil reais. Óbvio, 100 mil reais vai quebrar o esporte? Não. 100 reais vai quebrar o esporte? 50... Não, nada disso vai quebrar o esporte. Mas toda vez que acontece uma invasão, e quem é o principal culpado disso é o torcedor, porque o clube ele não consegue controlar 100% da arquibancada. Por que não punir esse torcedor? Ó, meu irmão, tu invadiu o campo. Tu vai passar agora um ano longe da Ilha do Retiro. Um ano de punição, irmão. Você acabou de invadir o estádio. Você acabou de prejudicar o clube. 100 mil reais. Pô, 100 mil reais dá pra você pagar vários funcionários do esporte aí. O porteiro, a tia da cozinha, o cara da roupa e tal, não sei o quê. E você pode, de fato, utilizar esse valor para ajudar em outras coisas do próprio clube. Para a manutenção de uma coisa ou outra aqui. Agora, você invadir o campo e não ser punido e tá tudo certo e tá tudo legal. Não, pô, você tem que punir quem de fato invadiu o campo. Óbvio, se existir um grande problema na segurança e tal, você captar imagens que, pô, o esporte falhou muito aqui, ou que você vai ponderar, mas de qualquer forma, eu acho que o clube também tem que se posicionar punindo o torcedor que invadiu o estádio. Mais uma vez, eles punem o clube, mas o principal eles não punem também, que é o cara que invadiu o estádio. Provavelmente teremos mais uma invasão, só que vai ser num outro tipo de cenário, numa garantia de acesso matemático, que pode chegar, pode se configurar na 36ª rodada. Suposição que o Sport vença do Ceará, empate com o Mirassol e vença do Atlético Goianiense. Isso é o mundo da fantasia, né? O mundo ideal, que eu não projeto isso. Mas vamos supor, o Sport já chegaria a 66 pontos, faltando 2 rodadas. Praticamente eu acho que o Sport já garantiria o acesso matemático, inclusive. E aí vai ter uma invasão de toda a torcida na Ilha do Retiro, provavelmente. Só que aí vai ser numa outra circunstância, né? Detalhe, rapaziada, eu não sei agora se o Sport foi punido em 2019, depois daquela invasão em massa da torcida toda, basicamente, no gramado e tal, a galera rasgou rede e tal, tirou foto no escudo, inclusive eu estava lá, mas depois de 80% da galera já estar lá, eu também entrei, né, que eu não sou besta. Aí todos os jogadores da Ponte Preta já tinham saído, basicamente. A galera tava quase pegando a cueca de Norberto. Quem lembra aí dessa imagem, hein? Botaram o Guilherme no colo. Eu não lembro do Sport ser punido pelo STJD, não, tá? De cabeça aqui, eu não lembro de sair uma matéria sobre isso. Até porque já faz 4 anos, aproximadamente. E aí, rapaziada, o Sport, mesmo não sendo punido pelo STJD, foi punido pela própria torcida, porque quebraram grades e tal, enfim, aquela parte da arquibancada sede. Acredito que até um pouquinho na frontal, se eu não me engano, quebraram também um pouquinho das grades, enfim. A própria torcida puniu o clube ali invadindo a Ilha do Retiro, mesmo se tem uma punição do STJD. E detalhe que o clube anunciou em alto e bom som, no sistema de som do estádio, né? Torcedores, não invadam o campo. Aí quando falaram isso, apitou o jogo, meu irmão. Acabou-se. Inclusive, no próprio gol de Guilherme, já tinha gente quase que invadindo, pô, no gol de Guilherme. Que ele faz o 2-1, já vira faltando 5 minutos para acabar o jogo, mete o A aqui, ó. E depois tem a invasão quando termina o jogo, né? Então, provavelmente teremos mais uma invasão esse ano. Espero que não aconteça. Isso aqui eu tô falando de forma jornalística. Não é que eu seja um jornalista, tá? Mas de forma, neutra. Mas na prática é legal, né? É legal sempre a gente ver ali aquelas invasões positivas quando o time consegue um acesso. Bom, rapaziada, aguardar no que é que vai dar, mas o fato é, cara, tem que punir quem está invadindo também, cara. Não é só invadir, não é só punir o clube. Pune o cara que invadiu, pune o cara que, sei lá, agrediu a bombeira, pune o cara que, sei lá, que quebrou alguma coisa no estádio, e não o clube, não o objeto, né? Porque hoje, nos últimos anos, os caras estão punindo o objeto, sei lá, proibiram o rádio de pilha, depois voltaram atrás, não sei o quê, proibiram tal objeto, proibiram aquilo outro, mas não pune o principal, que é o cara que promove uma atitude absurda, seja tirando um copo num jogador, num treinador, enfim, ou um rádio de pilha, ou sei lá, irmão, qualquer coisa que seja, tá? Bom,
Agora vamos para outro absurdo. Um trechinho da coletiva de Anderson Moreira, que ele falou sobre a gratidão. De certo modo, ele tá certo parcialmente, tá? Se a gente analisar aqui parte da declaração dele, que eu vou deixar em tela para vocês rolando, ele fala sobre gratidão. Cara, nós temos que agradecer a Wagner Love, porque ele é um cara que nos ajudou muito até agora na busca pelo acesso. Se o Sport está brigando pelo acesso, Love é um dos responsáveis por isso. Concordo. Porque ele participou em 15 gols nessa Série B. Foram 11 gols e 4 assistências. Então, a gente tem que reconhecer, pô, aquele início de temporada de Love e tal, sendo artilheiro da Série B, até ali, o início para metade de julho, ele tinha 10 gols, estava 4, 5 gols na frente do segundo colocado. De lá para cá, o cara fez um gol, pô. Nos últimos 15 jogos, Wagner Love fez um gol, pô. Não tá jogando nada, essa é que é a realidade. Mas assim, Anderson, vamos lá. A gente não pode pegar isso e utilizar como muleta de, ele não pode sair nunca do time. Por quê? Pela gratidão. Meus pais me ensinaram a nunca ser mal agradecido. Por isso que eu não vou tirar Wagner Love da equipe. Pelo amor de Deus, né, Anderson? Me ajuda a te ajudar, cara. Me ajuda a te ajudar. Aí no próximo jogo contra o Ceará vai colocar Love de novo de titular. Isso é um absurdo. Isso é um tapa na cara do torcedor. Que Love perdeu o gol contra o Juventude, um gol feito, perdeu o pênalti, foi o pior em campo. A gente poderia vencer o jogo, poderia ter 2 pontos a mais na tabela se Love tivesse numa fase minimamente decente. Mas ele tá mal. Quem tá mal, Anderson, numa reta final do campeonato, é banco. Quem tá bem, titular. É bem simples, Anderson. Meu Deus, você já é um cara experiente, ganhou 3 vezes a Série B, é um cara que não é menino no futebol, mas a sensação que passa é, tem medo de perder o grupo. É um técnico medroso. Infelizmente, essa é a realidade, tá, rapaziada? Bom, a gente já falou bastante sobre isso. Love não deveria ser titular nem contra o Juventude, foi. Nem contra a equipe agora também da Chapecoense ele foi. E nem contra o Ceará ele tem que ser. E, na verdade, Love já vem uns 5, 6 jogos que ele já merece banco. Pô, e Anderson não tira o cara da titularidade. É um absurdo. Contra o Juventude ele deveria sair no intervalo. E ele nem no intervalo sai. Isso é um absurdo, pô. É um tapa na cara do torcedor, praticamente. Né? Então, assim, mas acho que no segundo tempo a gente consegue fazer isso com mais qualidade. Obrigado. Nada. Professor, boa noite. Boa noite. Parabéns pela vitória. Obrigado. A gente no nosso programa fala muito que o esporte é muito pesado e parece que a gente esqueceu de Edinho, que entrou muito bem hoje, do próprio Negueba, né, que também vem jogando bem. Até escutei alguns companheiros falarem que até no jogo da chuva ele conduzia bem a bola. Uhum. Então, assim, eu acho que esse time hoje, ele é bem mais leve, apesar do Diego Souza à frente, né, ser a referência. E também queria aproveitar para lhe perguntar, será que Wagner Love volta? Cara, assim, se tem uma coisa que eu acho, assim, eu aprendi na minha vida, os meus pais me ensinaram a nunca ser mal agradecido. Então, assim, se a gente está hoje numa situação de disputa pelo G4, se deve muito ao Wagner também. Isso é importante as pessoas lembrarem, não esquecerem disso. Podem ficar chateados com uma ou outra declaração, todas as pessoas são falíveis, as pessoas falham, eu falho, você falha, todo mundo pode cometer algum tipo de erro, pode falar alguma coisa que alguém ficou chateado, mas o Wagner sempre foi muito positivo para nós, em todos os aspectos, não só fazendo os gols, dando assistência, mas pela liderança, pelo exemplo diário que ele sempre fez. Então, se tem uma coisa que eu não sou, eu não esqueço dessas coisas, cara. Assim, claro que o momento dele não é o melhor momento, né? A gente tem conversado muito sobre isso. Ao mesmo tempo, o Diego estava sempre num processo inverso. O Diego não tinha condição nenhuma de começar um jogo. A gente foi, talvez, acelerando esse processo um pouco. E a gente sempre fica torcendo para que ele não tenha nenhum problema, né? Assim, não era o nosso planejamento, talvez, que ele fizesse 90 minutos hoje. Mas a necessidade, por tudo aquilo que ele representa, a qualidade do Diego, é claro que a gente quer que ele jogue muito. Eu falo assim, o torcedor acha que a gente não quer colocar um jogador. Não, pelo contrário, a gente quer. Só que a gente não pode ser irresponsável de colocar um jogador que não tenha capacidade e condição ainda de fazer. O Diego ficou, eu não sei se tem alguma estatística nesse aspecto, ele deve ter uns 6 meses que ele não faz um jogo completo, ou mais. Não sei se ele fez esse ano, 90 minutos. Nem perguntei para ele, talvez ele não tenha feito no ano 90 minutos.
Então olha para você ver como é que é. Então a gente precisa ter tranquilidade, porque na hora que ele tiver uma lesão, e a gente sabendo que talvez não fosse o momento de fazer isso, a gente não vai se perdoar nunca, entendeu? Pô, nós colocamos um jogador que não estava preparado, ele deu os indícios todos, os resultados todos, o acompanhamento todo que a gente faz, ele não está ainda no ponto, e a gente fazer colocar o jogador nessa situação, a gente como é que fala assim, irresponsável, né? Então, a gente foi fazendo o que era possível, o Diego ajudou muito nesse processo, e a gente viu que hoje era um momento para ele iniciar o jogo. Como eu falei assim, não era um planejamento nosso que ele terminasse, mas pelo que a gente percebeu, a gente precisava que ele desse esse gás a mais, e graças a Deus que ele está bem, não sentiu nada, isso é uma coisa muito importante. E que o Wagner possa continuar buscando o espaço dele e disputando e sendo importante. Quem sabe daqui a pouco a coisa não vira. Ele hoje, por muito pouco, não faz o gol também no primeiro tempo ali, pelo impedimento. Então, eu acho que o torcedor que está chateado com alguma coisa, mas precisa nos ajudar a resgatar o Wagner, que a gente sabe que foi extremamente importante para o esporte nessa temporada. Foi um jogador, sim, dos mais importantes. E a gente precisa do Wagner, com o apoio do torcedor, feliz aqui, sabendo de tudo que ele já fez e ainda pode fazer nessas últimas rodadas. Anderson Moreira também falou sobre Diego Souza. Diego não tinha condições de jogar 90 minutos. E nem vai ter, viu, gente? Já para adiantar isso aí. E tinha Fabrício Daniel, que tem condições de jogar 90 minutos, pelo menos 70, 80 minutos com a intensidade mínima, e que já se provou nessa temporada. Normalmente, quando ele entra no segundo tempo, ele faz um golzinho ali, dá uma assistência aqui. É um jogador útil, que vem numa boa fase. Então, o momento, Anderson, é colocar quem está melhor. Fabrício Daniel, não só tecnicamente, também fisicamente. Diego Souza não aguenta jogar 90 minutos, gente. É por isso que eu falei, não dá para colocar Diego Souza e Wagner Love no mesmo time de titular. É quase que uma loucura, porque o time não vai marcar, o time vai perder intensidade, vai perder movimentação. Mas Diego Souza jogou 90 minutos. Jogou, mas que jeito ele jogou 90 minutos? Com baixíssima intensidade a partir do 2-1 que o Sport vira, é quase que nenhuma intensidade, assim, não tem. Ele já não aguentava ter muita intensidade lá em 2016, a jogar 90 minutos, imagina em 2023. Então, assim, eu acho que Anderson se perde em coisas básicas. Conversa com Love, banco, tá mal, tal, conversa normal. Até o próprio Love iria entender, professor, eu tô mal. Love mesmo deveria pedir pro banco, professor, eu tô muito mal, deixa eu ficar aqui, 2 jogos aqui no banco. Porque, assim, até para ele mesmo é bom, para não tomar vaia e tal. Banco, não tem estresse. Depois, se ele volta e faz um golzinho ali, aí volta para titularidade, se voltar a jogar bem. Se não, continuar no banco. É tão fácil, Anderson, de explicar isso. Meu Deus do céu. Que eu já vinha falando para vocês, né, sobre essa questão do 4-4-2, que não dá certo. Enfim. Bom, porque a gente não tem características nesse elenco para fazer isso, com qualidade, tá? Mas vamos aguardar o que é que ele vai fazer contra o Ceará. Love de titular de novo, Anderson. Diego Souza de titular de novo, Anderson. Fizer isso, é loucura de novo, tá? Como eu falei no pré-jogo, lá do Sport Chapecoense. Tamo junto, rapaziada. Abraço aí pra todo mundo. A gente volta aí mais tarde. O momento, Anderson, não é de querer resgatar jogador. O momento é de colocar quem está melhor, cara. Ponto. Valeu.